hoje nós vamos falar com a comissária Camila Hutter. Ela é comissária atuante ainda, tá? Tripulante e professora lá da escola, lá da Educar. Mas vamos deixar ela falar por ela, que é bem melhor, tá bom? Vou chamar ela aqui no convite. Espere aí. Enquanto isso, vocês preparem aí as perguntas para vocês, porque hoje a live também, como todas as lives, essa live está muito interessante, está bem legal, tá? E vamos embora. Eu mandei o convite aqui para Camila e olha quem tá Oiê! aí. Os três de Cheguei! nós hoje, Camilinha. Aí, Lê! Muito bem-vinda, Beijo, querida. Lê! Bem-vinda, tá? Você sabe que a casa é sua, agora a gente está no virtual aqui. Então, essa live, a gente veio com esse projeto, né? A Educar veio com esse projeto que é para a gente não abandonar os nossos alunos, os nossos futuros Uhum. alunos. Então, ninguém melhor do que essa live de hoje, ninguém melhor do que você, para falar do tema que nós vamos abordar hoje, que é a profissão de comissário de voo, né? Então, antes da gente começar aqui as perguntinhas, eu dou sempre um recadinho. Eu vou encerrar aqui o chat, tá, galerinha? Que aí vocês vão ter visualização completa da tela, tá? E a Camila, ela vai se apresentar, vai falar dela um pouquinho. E aí depois eu entro com as perguntas que os nossos alunos e futuros alunos enviaram pra gente. E depois eu abro o chat, que aí vocês fiquem à vontade para mandar beijo, para mandar pergunta, tá bom? E nós temos uma horinha, ok? Infelizmente o Insta só permite uma hora pra gente, tá? Então eu vou encerrar aqui o chat, tá desativado. E Camilinha, fica à vontade, apresente-se. Boa noite, pessoal. Dá pra me ouvir? Que eu tô com fone aqui. Porque eu tenho duas crianças em casa e com esse negócio de quarentena, eu tive que botar eles no sofá com o tablet lá e botar o fone aqui vai ficar no silêncio do meu quarto. Tá bom. Tô me virando aqui. Então, eu sou a Camila, comissária de voo há 17 anos, né? Já fui na VASP, na Webjet e atualmente eu trabalho na Latam, sou comissária do Internacional. Não sei precisar quanto tempo de internacional, mas deve ter aí uns quase 10 anos já de internacional. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da profissão de comissário de voo, como é que funciona, quem ainda não fez o curso, que tem dúvidas, as perguntas, estou aberta, né, para tirar as dúvidas. Aproveitem o tempo que a gente tem, que eu sei, porque também quando eu não era comissária e tinha muita vontade, eu também ficava louca para conhecer uma, para fazer as perguntas que todo mundo quer fazer, que todo mundo quer saber. Então, vamos lá, vamos às perguntas. Maravilha. Maravilha. A galerinha chama aí o papai, a mamãe, o primo que faz, a prima que faz, o irmão, a irmã, chama todo mundo Todo mundo. para visualizar essa live aqui com a gente, tá bom? Vocês são os nossos Uhum. convidados. Então, Camilinha, vamos lá. Pronta? Pronto. Então, vamos embora. A primeira pergunta, Camilinha, é a seguinte. Você lembra quando e para onde foi o seu primeiro voo? Estava muito nervosa? Ah, lembro, claro que lembro. Primeiro voo igual a primeira vez na bicicleta. Eu fui com a minha instrutora, né? Que a gente faz um voo com uma instrutora. Estava mega nervosa. Entrei lá na sala do DO para me apresentar, muito nervosa. Mas a minha instrutora, linda, Luana, queria mandar um beijo para ela. Não esqueço ela nunca. Me deixou mais calma. Me apresentou a tripulação, todo mundo foi muito receptivo, assim, né? Sabia dos contratempos que a primeira vez tem, né? Essa coisa de ficar nervosa, tensa, não saber lidar, vergonha de falar com o passageiro, normal. Mas foi isso, mas depois foi super tranquilo. A tripulação deixou a gente muito tranquila para fazer o que a gente tinha para fazer. Que eu fui para Fortaleza, fiz o pernoite em Fortaleza, conheci lá, nunca tinha ido para Fortaleza, foi a primeira vez e foi muito legal. Conheci a praia, comi camarão. Coisa difícil, né? Muito difícil. A parte E difícil. essa é a parte complicada da profissão. É complicado. Aproveitando aqui o gancho,
Você uma vez me contou como que você resolveu fazer o curso de comissário de voo. E eu acho Uhum. interessante você compartilhar, meio que foi uma troca, né, com o teu pai, não foi isso? Foi uma troca com meu pai. É que desde pequena eu já falava que eu queria ser aeromoça, né? Então, assim, quando eu acabei o ensino médio, eu falei, meu pai, agora eu quero fazer meu curso de comissária. Já fiz, vou fazer 18 anos, eu quero meu curso de comissária. Aí ele falou assim, ok, então passa lá no vestibular e, e eu te dou o curso. Aí eu fui, tive que passar no vestibular, coloquei a nota para ele, e aí eu falei, agora você paga o meu curso. Muito bom, uma troca justa. É, justíssima. Maravilha, legal. Então, Camilinha, a próxima é verdade que a aviação cobra muito a questão do uniforme certinho, maquiagem, cabelo? É realmente importante? Sim, muito importante. Tanto quanto na seleção, quanto na sua vida. Eu tô rindo aqui porque meu marido tá fazendo coração lá do outro lado. É, é, tanto da sua apresentação, né, na hora da seleção, você organiza, o que ela é padrão, é o que você tem que seguir. É, realmente isso é verdade. Com certeza, muito bom. E quanto tempo você levou para entrar numa empresa? É uma dúvida, acho que de muitas pessoas, né? Olha, eu sou um caso à parte. Eu levei acho que 2 meses só depois que eu me formei, eu já estava fazendo seleção na VASP. E aí foi imediato, eu passei de imediato na VASP e comecei a voar. Foi assim, eu fiz a seleção num dia e saiu o resultado no dia mesmo. Foi uma bateria de seleção que eles fizeram o dia inteiro no Rio de Janeiro, que eles estavam precisando de comissários para formar turmas urgentes. E no final do dia eles já deram resultado, então a gente ficava o dia inteiro fazendo seleção, no final do dia já saíam os aprovados. E aí ele já falou, ó, semana que vem eu quero todo mundo com residência em São Paulo, porque a base é São Paulo e começa a voar semana que vem. E aí a gente já começou na semana seguinte, a gente já estava fazendo a instrução toda em São Paulo já. Ah, Foi muito legal. rápido. E de uma para outra também foi muito rápido. Né? Quando a VASP fechou, eu fiquei também, acho que em torno de 2 ou 3 meses fora de voo, até ser chamada para voar na Webjet. Eu fui da turma 1 da Webjet, tive o prazer de fazer homologação de avião, homologação de serviço de bordo. Eu participei do início, assim, do nascimento de uma empresa, né? E foi Nossa, muito legal, uma experiência única. E fiquei um ano lá quando começou a fechar de novo, mas aí nesse meio termo eu já estava fazendo seleção na TAM, então não fiquei sem voar. legal, muito bom, muito bacana. E falando em seleção, como é que você se preparou, no caso, para a sua primeira seleção, que foi a primeira e única, né? Não, teve depois uma Não, vida. fiz na Webjet e na TAM. Então, assim, mas para a primeira, você ali Uhum, recém-ANAC, como é que você se sim. preparou para a sua seleção? Olha, isso é muito importante, né? Porque a primeira vez que a gente vai para a seleção, a gente não sabe muito o que esperar de uma seleção, né? E seleção de companhia aérea é totalmente diferenciado de uma seleção, às vezes, de uma empresa, né? De outras empresas de outras áreas, de outros ramos. Exige muito de você, né? Exige apresentação pessoal, postura, comportamento, dicção. Tudo isso é avaliado ali naquele momento em segundos, né? Então, às vezes a gente não sabe o que esperar de quem está entrevistando a gente, então, eu acho legal para quem está assim fazendo curso, fazer cursos de extensão mesmo sobre como passar numa entrevista, técnica de entrevista, postura, maquiagem, essas coisas, né? Vestimenta. Geralmente o curso de técnica e entrevista já engloba muito isso, né? Já te prepara. Geralmente são acompanhados por psicólogos que vão te dar um retorno do que você precisa melhorar, no que você está falhando, né? A nossa escola mesmo proporciona, né? Abre inscrições
de tempos em tempos para técnicas e entrevistas. A gente tem a participação da Lenita, que é psicóloga, né? Geralmente estamos presentes, ou eu que já voei, ou algum profissional dessa área, pessoas que já fizeram entrevistas, então que já contam a experiência. Isso é muito bom, você saber. É legal você estudar as fases, porque hoje em dia toda empresa são várias fases, não é uma fase, né? As empresas só fazem fase única quando é assim, estoura um boom de aviões chegando e precisa urgentemente contratar comissários, então eles fazem muito rápidos. Mas, assim, geralmente são várias fases. Na Latam, por exemplo, são 7 fases, né, para você passar. Então, são muitas. Então, é legal você saber das empresas quais são as fases, o que elas pedem em cada fase e estudar mesmo, saber o que você pode dar nessa entrevista, o que você pode oferecer, como é que você vai atuar em cada fase, né? E estudar, assim, o perfil de cada empresa. Se você está fazendo uma entrevista para a Azul, você estuda o perfil da Azul. Qual é o perfil da Azul? O que a Azul procura num comissário de voo? Né? Como são os comissários lá? Qual a visão da empresa? Né? Isso tudo conta. A Gol, qual o lema da empresa? Qual a visão? E aí você estuda para que você possa chegar lá mais bem preparado possível. E um currículo, né? Um currículo que acrescente línguas, inglês, espanhol, tudo que você puder acrescentar no seu currículo quanto a isso, ótimo. Faculdade, quem tem, coloca, sabe? Então é muito legal. As pessoas, hoje em dia, eles procuram profissionais mais completos, né? Exatamente, é isso mesmo. Tá sempre à frente do seu candidato, né? Porque uma seleção Sim. não vai ser somente você e mais 3, 4 pessoas. É você e mais 200, dependendo da... Sim, muito mais, Legal, muito bom. Agora, falando um pouco do seu trabalho hoje. Você como tripulante, tá? Como que fica a sua escala? Fica muito tempo fora de casa? Olha, mais ou menos, viu? É porque assim, a gente tem a questão da regulamentação, né? Hoje em dia a gente tem uma nova regulamentação da aeronáutica, mudou um pouquinho a questão de tempo de voo, hora de voo, quantidade de folga. Mas como eu sou do internacional, eu preciso ter no mínimo 10 folgas no mês. Então, 10 folgas, mas ela não tem, assim, critério de ser uma só, geralmente ela vem englobada de 2, 3. Só que como você voa no internacional, você atinge muito rápido as horas de voos que você pode fazer por mês. Então acaba que você fica um pouquinho mais de tempo em casa, né? Então vai variando também. Se você mora na base que você voa, eu, por exemplo, atualmente eu não vou na base que eu moro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas a minha base é Guarulhos. Então, assim, às vezes complica porque eu tenho que ir para Guarulhos, às vezes um dia antes dormir lá para me apresentar muito cedo. Às vezes eu chego de voo muito tarde, tenho que dormir, só vim embora na minha folga no dia seguinte. Mas eu costumo dizer que a gente tem uma vida assim, mais em casa do que quem trabalha de segunda a sexta no escritório, enfrenta trânsito para ir para o escritório, chega tarde e só tem sábado e domingo, né? Eu acho que a gente fica mais em casa do que quem não trabalha normalmente, assim. Você consegue, pode ter certeza. Consigo, tenho 2 filhos, tem que conseguir. Por exemplo, Niterói e Itaboraí. São 3 horas dependendo. E se tombar um caminhão na BR, então, leva pronto, para chegar em Niterói para trabalhar já era. Eu chego em São Paulo primeiro. Exatamente. Muito bom. Legal, você falou da sua base, né? Aí fizeram a pergunta de fala um pouco sobre as bases. Vai depender da empresa que você vai estar, né? Que você vai trabalhar. As empresas têm bases, né? E aí dali vão sair os seus voos e vão chegar os seus voos. Você vai ter que se apresentar ali para o início do seu voo e o final do seu voo vai ser naquela base. Eu já fui base Rio, que é muito bom você morar no lugar da sua base, né? De contrato de voo, porque fica mais fácil sua locomoção, questão do sobreaviso para você cumprir, você tem aquele tempinho para chegar no sobreaviso, a reserva, você volta já para sua casa, né? Não tem aquele trâmite de pegar um voo para ir para a base. Mas como eu escolhi ficar no internacional, eu fui transferida lá para Guarulhos. Mas não é nada assim tão assim complicado também não, porque a gente tem o passe, né, livre. Hoje em dia você pega carona em todas as empresas, só está uniformizado.
tirar o passezinho lá e você embarca em qualquer empresa e pode assumir o seu voo e chegar para sua casa. Então não tem, assim, problema nenhum, é super fácil. Muito mais fácil de quando eu comecei a voar. Nossa, hoje em dia é muito mais fácil. Tá ótimo. Então depois você me presta o seu passe que eu acho que eu consigo me passar por você. Ah, tá, muito parecido. Olha, com essa blusa vai ficar bem uniformizado. Esse cabelo já Bota a Lenita também, a gente coloca a Lenita aí, a gente já forma uma tripulação. Isso. Legal, muito bom. Aí outra pergunta aqui, Camila, o que você acha mais difícil na profissão? O que eu acho mais difícil? Eu acho mais difícil, às vezes, você ficar em momentos importantes longe, né? Acho que para quem é um pouquinho ligado a essa questão da família, a gente tem que abrir mão, na verdade é isso, a gente abre um pouquinho de mão, né? Chega no final do ano, tem aquela questão de Natal, Ano Novo, você voa um ou outro, você tem que escolher, às vezes você não tem opção de escolha, porque na hierarquia os mais antigos acabaram conseguindo a folga e você não. E aí você tem que abrir mão desses momentos, aniversário de alguém, festa de alguém. Claro que dá para você pedir folga, às vezes com antecedência, mas, por exemplo, às vezes tem um aniversário de um amigo muito importante que te chamou naquele mês e aí não deu tempo de você pedir folga. E aí você conta com a escala e tal. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Né? Exatamente. Outra pergunta existe alguma regra ou maquiagem, esmalte padrão atualmente? Cada empresa tem a sua regra, cada empresa tem o seu padrão. Eles ditam no manual de apresentação, tá? Então, se você entrar na Azul, você vai receber um manual de apresentação dizendo não o que é permitido, o que é proibido, mas o que é recomendado, aquilo que a empresa recomenda para você apresentar a imagem da empresa, para você se fazer vestir daquela empresa, né? Você vai estar carregando a bandeira, o nome, como eu já disse. Então, cada empresa vai dizer a maquiagem, né? Por exemplo, a Azul, elas usam um batom mais forte, mais puxado para o vinho, né? Para o vermelho, mais forte. Você já vê a galera da Gol com um batomzinho de cor de boca, da TAM também. Então, assim, o da Gol usa cabelo solto, a Azul já não, porque cada uma vai ditar a imagem que ela quer que você passe, que você represente. Ela vai te recomendar aquilo é o padrão da sua empresa. Então, quando você entra numa empresa, você vai receber aquele padrão e é o padrão que você vai ser cobrado, óbvio. E é o que você tem que vestir. Por isso que a gente fala que quando você for fazer uma entrevista, é bom que você estude o padrão da empresa, até para você comparecer naquele padrão para sua entrevista, né? Que você vai ficar mais visível aos olhos do entrevistador, né? É por isso que a Educar cobra o uniforme, não é simplesmente... Sim, aí ó, eu tô de uniforme. Eu também vou de uniforme quando eu dou aula. Estamos de uniforme. Então, eu dou aula de uniforme. Exatamente. É para vocês já entrarem no clima. Porque a próxima pergunta fala sobre exatamente isso. Existe alguma penalidade por falta de conduta com uniforme? Olha, então, como eu falei, cada empresa é uma empresa, tá? Então, assim, hoje em dia as coisas não são proibidas, né? Não existe antigamente vinha muito no manual da gente escrito proibido. Então você não podia de jeito nenhum, e aí você ganhava advertências mesmo, né? Você chegava numa apresentação, você era cobrada pelas antigas checadoras se sua unha estava feita, se seu batom era a cor correta, não podia estar nada fora do lugar. Hoje em dia, por uma questão de CLT, leis trabalhistas, etc., você não pode proibir, você tem que recomendar. Mas é claro que a empresa vai, de alguma forma, te cobrar isso, né? Se você está no padrão, porque ela quer a visão dela, né? Você está carregando o nome da empresa, como a gente falou. Então, ela vai te cobrar isso, sim, como um uniforme, como uma... Vai chamar a sua atenção, vai para o que a gente chama de file, né? Que é a sua ficha, como se fosse ficha limpa dos políticos. A gente tem isso na empresa, a gente tem uma ficha. Então, vai para aquilo lá. Se você é ficha limpa ou ficha suja. Se você já tem
a sua chamada de atenção, se você já tem uma advertência, se alguém já te orientou quanto à maquiagem, tudo isso é colocado lá, e aquilo ali vai para o seu currículo profissional dentro da empresa, né? Aquilo ali é só listagem, então não é legal, né? Você está sujo perante isso, porque uma hora vai acontecer de você não vai fazer mais o perfil daquela empresa. Muito bem, viu, gente? Não é bobeira, não, tá? Então, assim, a última pergunta é enviada pelos alunos. Depois eu vou abrir o chat, aí você vai ver a emoção que é. Qual a característica mais importante para ser um comissário além do inglês? Além do inglês, olha, são várias as características, porque eu costumo dizer que a nossa profissão são várias profissões englobadas em uma só, né? A gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco enfermeiro, a gente é um pouco cuidador de idoso, a gente é babá, porque a gente leva o menor desacompanhado. Então, eu acho que empatia, eu acho que é a primeira característica que a gente tem que ter, sabe? Você ter empatia pelo outro, você se colocar no lugar daquela pessoa que está viajando com você. Eu acho que é isso que hoje as empresas procuram num profissional, porque hoje em dia é muito visível que as pessoas elas compram sonhos, elas compram passagens. Muita gente está viajando, hoje em dia tem mais acesso a passagens, né? Está indo visitar um familiar que não vê há muito tempo, está indo enterrar um parente, ou está indo conquistar um sonho que juntou anos, dinheiro para viagem. Então, você se colocar no lugar daquela pessoa, às vezes ela passou por um momento ruim antes do embarque, deu problema na bagagem dela, o check-in foi todo errado, o transporte atrasou, deu problema ali na hora do embarque, o voo atrasou, ela perdeu conexão, teve que ficar horas no aeroporto. Então, tudo isso, você se colocar no lugar daquela pessoa é o que a empresa pede para você, porque ela está conquistando o cliente através dos comissários, né? A gente é a linha de frente, a gente é quem conquista o passageiro, somos nós. Muito bem. Michel, Anselmo, meu amigo. Fala, meu querido, tudo bem? Bem-vindo, Michel. A Carol disse que já voou, vambora. Ale tá falando aqui, ó. Camilinha, fala um pouco sobre as folgas. Sobre o que você quer saber das minhas folgas? Quantas folgas eu tenho? Isso. Tem mais de 10, porque eu sou do internacional. Mas quem voa nacional tem 10 folgas, mas elas são agrupadas, elas não são geralmente isoladas, dá tempo de você ficar em casa, né? Sua folga às vezes é dia de semana e você consegue fazer coisas que as pessoas não conseguem fazer durante a semana, né? Eu, por exemplo, quando eu tô de folga no dia de semana, eu consigo levar meus filhos na escola, levar num cinema tarde, curtir eles, buscar na escola, participar da vida, assim, mais legal do que quem trabalha de segunda a sexta e não participa dessas coisas, né? Entendi, legal, muito bom. A Iris está adorando a live, que bom, Iris, bem-vinda. A Evelyn está perguntando aqui, ó, ainda existe as questões de preferência de determinadas características físicas? Não, isso não. Ser alta, baixa, gorda, magra? Não. Isso vai depender do momento da empresa, tá? Mas não existe isso, não. A Nike, Apresentação pessoal. Apresentação pessoal. Você tem que estar bem maquiada, produzida, uma vestimenta correta, no lugar certo, né? Não é saia acima do joelho, mini saia, uma maquiagem de balada, essas coisas assim. Mas quanto a ser alta, magra, gorda, baixa, não. Legal, maravilha. A B deve ser Beatriz, né? Tá? B Araújo. Qual o nível de para passar nas entrevistas? Qual o quê? Nível de inglês. Nível? Isso. Olha, do intermediário para fluente. Isso. Né? Porque você vai ter que responder perguntas, você vai ter que se fazer entender, né? Você vai ter que entender o que ela está te perguntando. Muitas vezes ela pergunta coisas até técnicas, né? Mas você vai ter que saber o que ela está perguntando e se fazer entender também. Exatamente, com certeza. O embromation não existe. Eu tô tentando ler um negócio aqui, mas não tô conseguindo, gente, porque eu tô sem óculos. Camila, eu é vou ler... sempre passando uniforme? Ela passando É que eu de tô com o chat uniforme. aberto. Gente, vocês desculpam, mas eu tô ceguetinha.
Não, eu vou lendo para você aqui, peraí. Eu serei seus olhos. Oh, A Carol tá dizendo que você voou com Bruno Chaves, piloto. Bruno Chaves. Não. Tá bom. Oi, Bruno. Não lembro, são muitos. Ah, Bruno, um abraço. O Guto tá perguntando, você tem sido, no caso, tem visto, né, comum comissários começarem na profissão após os 40? tem, claro que tem. Temos. Temos sim. Calotes? Uhum. Renata, que live maravilhosa. Obrigado, Renata. Carol, idade realmente não é um problema? Não, hoje em dia não. Aí a Iris está perguntando aqui, demorou. Ah, não, a Lê antes perguntou. Isso em média, no caso seria das folgas, né? Quantas folgas? São É, 10 que você tem. no internacional sim. Legal. A Iris está perguntando, demorou muito para você começar a voar na Inter? Eu só fui na Inter quando eu passei para a TAM, né? Porque a VASP, quando eu entrei na VASP, já não tinha mais internacional, a Webjet também não tinha, era só doméstico. Então, quando eu entrei na TAM, levou cerca de 3 ou 4 anos, mais ou menos. Mas isso aí tudo vai depender do momento da aviação, do momento da empresa, chegada de avião, abertura de rotas, e enfim. É Exatamente. muito relativo você dizer quanto tempo você, em média, demora para ir para o internacional. Muito relativo. Muito bom. A Vanes Ribeiro. Minha filha sempre sonhou em ser aeromoça desde muito pequena. Morei perto, aí cortou aqui para mim. Ela continua, embora ela nunca viajou de avião. Vanessa, leva ela quando a gente voltar, ou então pede para ela entrar em contato com a gente lá pelo WhatsApp, que a gente passa todas as informações direitinho. Tá em tempo ainda dela fazer o curso, tá? E a Então gente pede para apresenta o avião para ela. Amanhã Fácil. vai entrar uma postagem. Amanhã vai entrar uma postagem no Insta, no Face, da escola sobre a visita, eu acho que é o 747, uma visita online. Não percam. Então, assim, se você não pode sair de casa, não tem problema, a gente leva o avião. Eu quero ir, eu quero ir. A gente leva o avião até você, né, não, Camila? Aí, a Marcelita, oi Marcela, tudo bom? A idade nós já falamos que não existe essa questão de idade. É o que a ANAC ela informa. Maior de 18 anos ou emancipado, mais o segundo grau completo. Só isso que ela fala. Ela não fala idade máxima, ok? Cadê? A Aline. A Aline está perguntando: para ser comissária tem que ter inglês. Ou só entra com espanhol? Olha, existem empresas hoje que já fazem a seleção em espanhol também. Você pode optar na hora da sua seleção se você quer fazer a prova em inglês ou espanhol, tá? Então, porém, as empresas, para você se tornar chefe de equipe, você precisa de inglês, é uma exigência da ANAC, tá? Então, você vai entrar na empresa, você vai seguir a carreira, mas você não vai ocupar o cargo de supervisor, de chefe de equipe, mas você vai fazer voo internacional, como auxiliar, tudo, mas pode fazer o de espanhol sim. Isso, legal, maravilha. Bom que a Lê também está comentando aqui, está respondendo as perguntas que possivelmente eu esteja passando, ela está respondendo. A Ana. Cadê? Não, teve outra pessoa aqui. Hum. Ana Paula Souza, eu acho. Oi, Camila, tudo bem? Como é que você consegue lidar com a maternidade e com a carreira de comissária? Ah, é um pouquinho difícil no começo, não vou mentir não. Tem que deixar um bebezinho para você sair para voar 3, 4 dias, é um pouco complicado. No início eles dão a escala mãe, né, que você tem direito a escolher ou fazer só o bate e volta, mas como eu era do internacional, não existe internacional que faça bate e volta, né, aquele voo que vai e volta no mesmo dia. Então eu escolhi uma folga a mais por semana, então por semana eu tinha uma folga a mais. Mas é complicadinho, a gente fica com saudade do bebezinho, mas olha, a gente sofre mais do que eles, viu? Eles se adaptam super rápido. Meus filhos são super independentes, não precisam de mim pra nada. Eu acho que meu marido até falou essa semana, cara, eles nunca tiveram uma mãe tanto tempo em casa, né? Porque de quarentena. Aí Até eles que ficam ficou agarrados pedindo. comigo o tempo inteiro, porque é tudo mamãe, 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 mamãe. Eu falei que eu quero R$ 1 por cada vez que eles me chamam.
Daqui a pouco eles vão falar, mamãe, você não vai voar, não? É, Boa verdade. noite, Cacá, tudo bom? A Jéssica, né, tá pedindo para você falar um pouco sobre tatuagem. Uhum. Eu não tenho tatuagem, tá? Mas não tem problema nenhum ter, mas é uma opção minha não ter. Mas assim, só que toma cuidado, é o que eu falei, pesquisa a empresa que você almeja entrar, tá? Porque se você almeja entrar numa Etihad, numa Emirates, eles não visualizam ainda a tatuagem com bons olhos, né? E aí é mais complicado você passar numa seleção. Não tem problema nenhum. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não conheço nenhuma empresa que fale para você que você não possa ter tatuagem. O que não pode é você dizer que não tem tatuagem e chegar na hora do exame médico você ter tatuagem ou na hora de colocar o uniforme deixar a mostra. Fala sempre a verdade. Sim, tem a tatuagem em tal lugar, não tem problema nenhum. Legal, maravilha. O Michel, ele tá aqui, o Paixão.Michel, ele falou um pouco mais acima nos comentários, dizendo que ele faria uma seleção da Latam, só que por conta possivelmente dessa, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, as turmas foram canceladas. Você que Sim. está, você tem algum passarinho verde te contou alguma coisa? Não, foi uma surpresa pra gente, né? Isso tudo acontecer. A gente não imaginou que ia tomar essa proporção. Foi tudo acontecendo muito rápido. Na verdade, é, eu entrei de férias e agora já entrei de licença, né? Junto, já emendei uma licença, porque não tem voo mesmo. A gente viu que os países fecharam fronteiras e aí com isso tudo avião parado. A gente sabe que avião no chão é prejuízo para as empresas, né? E é o que acontece, ela vai ter que reduzir agora, mas assim, creio que no futuro próximo a aviação é assim, é alta e baixa, né? Tem momentos que a gente precisa dar uma segurada quando acontece qualquer crise econômica, como empresas aéreas trabalham em dólar, né? O faturamento dela, tudo é em dólar. Então, com essa alta e baixa do dólar, quando dá uma alta assim, é o momento que eles recuam, eles fecham um pouquinho para segurar e depois, quando começa tudo voltar ao normal, é o momento que eles expandem, né? E a gente sabe que aqui no Brasil ainda tem muita área para aviação, né? A aviação atende muito pouco o que o Brasil ainda tem para ser atendido. Tem cidades que não tem nem voos ainda. Então, se a gente for comparar com os Estados Unidos ou algum país da Europa, a gente tem muito pouco voo para o tamanho do nosso país. Então, a aviação aqui é uma coisa que pode crescer muito ainda. Só que agora, nesse momento, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu muito rápido, né? E realmente não tem previsão agora de nenhuma empresa fazer contratação agora, nesse momento. Mas a gente sabe que isso aí vai passar. Até o final do ano, eu creio que tudo já estará voltando ao normal. Com certeza. Mano Ribeiro, Lucateiro, Aline, Marcelita, Kaká, um beijo para vocês. Geron 2000, um beijo para você. Evelyn, vocês arrasam. Muito obrigado. A gente estamos nos esforçando por isso. Aí a Bia, né? Bia Araújo. Eu vou tentar. Gente, nome de Instagram é complicado para a Uhum. gente ler, tá em outro idioma. Então eu vou tentando, você se identifica aí depois. Ela está pedindo para você dar Uhum. algumas dicas sobre a entrevista, mas algumas dicas, senão a gente já entra já no técnico e não tem graça. A dica que eu dou é para você se preparar, fazer um curso preparatório muito legal, muito importante, porque você vai ser acompanhado geralmente por um psicólogo lá para avaliar seu comportamento. Você vai ter alguém que entende da vestimenta, né, da sua maquiagem. E é legal você estudar o perfil da empresa que você está indo fazer a entrevista. Isso acho que é primordial. Você saber aonde você está pisando, o que ela exige, o que ela espera de você, para você já ir um pouquinho mais preparado. Com certeza. Não posso falar Maravilha. muito, né? Tá Não. bom? Tô A gente proibida vai de falar muito. vamos deixar para o nosso curso de técnica e entrevista, quem sabe uma Tá. formação online, né? A gente está estudando o Aí, caso. ó. Aguarde e confia, né? É um processo lento, mas a gente chega lá. Vamos lá. Cici Medeiros está perguntando qual a melhor forma de lidar com jet lag. Ixi, aí vai depender do seu organismo. Cada um tem o seu. Você tem que achar a sua rotina, tá? Os especialistas dizem que a melhor forma é você acompanhar o seu ciclo circadiano, né? O seu horário.
tudo, você não sair do horário do país que você vive, de onde você mora, você seguir o seu horário. Só que eu, por exemplo, eu já fiz minhas adaptações. Então, quando eu saio da minha adaptação, pode crer que na volta eu tô péssima, morta, só me enterrar, né? Então, assim, vai depender de cada um. Eu uso o voo de Milão como exemplo, que é um voo que a gente tem que é o mais pesado, né? Que a gente se apresenta em torno de 9 e pouca da noite, 10 horas, e a gente, para eu chegar lá no aeroporto, para eu me apresentar 9 horas da noite, eu saí de casa umas 4 horas da tarde, arrumada já, né? Então eu saio da minha casa, vou para São Paulo, me apresento em Guarulhos para começar minha jornada 9 horas da noite. E só chego lá em Milão, chuta, meio-dia eu pouso. E aí, Isso, ótimo. Você tá até chegar zarolha. no hotel, é 1 hora da tarde. Então eu até brinco com meu marido, cara, você já chegou do serviço, já dormiu, já acordou, já foi pro serviço de novo, já tá voltando pra cá. E eu tô lá indo, chegando. Mas e aí a gente chega. Então, se eu chego lá e eu durmo, eu começo a ficar meio zureta. Eu tenho que fazer exatamente, eu já tenho o meu esquema. Só que cada um tem um tipo. Tem gente que chega lá e dorme, hiberna. Você não vê. Passa no mercado com alguma coisa para comer e dorme. Eu não. Eu já saio, fico acordada o máximo que der, para quando der 7 horas da noite, eu ligo em casa e falo, ó, ninguém me liga mais, que agora eu vou dormir. E aí durmo, porque lá são 5 horas de diferença. Então eu tento fazer o horário aqui lá, mais ou menos, não sei se deu para entender, porque aí eu durmo 8 horas da noite aqui, mas 7 horas da noite aqui, mas lá já é bem mais tarde. E aí, para eu tomar café, eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? O que eu não faria na minha casa. Mas se eu não fizer isso, eu não consigo tirar um cochilo antes do voo da volta. Aí eu volto péssima. Que aí até eu chegar em casa no outro dia, ainda de manhã cedo, e ainda chegar em Guarulhos, pegar voo, eu chego muito cansada. Mas aí cada um vai fazer o seu horário, cada um vai fazendo seus experimentos para ver a melhor, como você melhor se adapta. Os especialistas dizem que é melhor você seguir o horário do Brasil. Tem gente que fala que não, que o melhor é você colocar o relógio no horário do lugar que você tá. Eu não consigo fazer isso. Eu sigo um esqueminha meu, que é chegar, não dormir, sair, passear, fazer, comer e depois dormir direto. Muito importante, tá? Muito importante. Vamos lá. O Luca está perguntando aqui, Camila, você já pegou alguma turbulência onde teve que prestar primeiros socorros? Não, isso não. Não, graças a Deus. Não, turbulência assim, já peguei turbulência forte, mas não ao ponto de fazer primeiros socorros, não. Legal. A CG Marcela está perguntando aqui se tem alguma outra formação acadêmica que ajuda no currículo de comissário. Olha, o currículo de comissário, como é um curso técnico, formação acadêmica, você pode fazer qualquer uma, né? Não, não tem, assim, prioridade. Não, o que vai te ajudar a ter uma formação acadêmica é você ter uma visão dentro da sua empresa na hora de selecionar para supervisor, gerente de base, gerente de comissário, você precisa ter o ensino superior. Mas quanto ao tipo, não existe preferência. Legal, Manu. Muito bom, legal. Paixão Michel está dizendo que ele tem um passarinho verde da Latam e o Hum, passarinho verde diz ele que os processos só final do ano. falei, final do ano. Eu falei. Vai Eu não tenho ficar passarinho verde na Latam. Eu chutei que essas coisas devem passar e logo a gente retoma. Porque também é, assim, uma questão que eu gostaria, né? Vocês estão me vendo? Porque eu tô com os negócios aqui na minha cara, não sei se as pessoas me. É, então, assim, é uma coisa que eu chutei porque é um desejo meu também, né? Eu não aguento ficar muito tempo sem voar, não. Quem me conhece sabe. Acho que nem meu marido. Meu marido daqui a pouco tá arranjando um avião pra eu voar. muito bom. Amanda Leite, obrigado. Bom que você está gostando da live. Nós que agradecemos a sua presença. Vamos lá. Para determinadas companhias, é necessário que você more no mesmo estado da sua base? Você falou Não, isso. não, porque você tem o passe livre.
Só que assim, você, na hora, ela vai dizer que ela precisa de comissário, vamos supor, para a base Porto Alegre. Então, você sabe que você vai estar fazendo a seleção, você vai ser direcionado para a base Porto Alegre. E aí você vai decidir se você quer ir ou não. Porque você sabe que na hora da sua apresentação você vai ter que estar lá. Depois você só não vai poder dizer, ah, mas eu não consegui chegar. Aí o problema é seu, porque você escolheu trabalhar em outra base, mas... Vai levar uma faltinha. William tá aqui perguntando quando que terão novas turmas. William, me chama no direct. Chama no direct que a gente dá todo o suporte, todo o apoio. Tem turma para iniciar, sim. Aí, Tá? William, você coloca lá, gostaria de aula com a comissária Camila. Me coloca no paredão para eu dar aula. Bota lá, gente. Por favor, professora Camila, para dar aula Por pra gente. favor. Tá? Aí o próprio William Eu adoro uma selva. Cadê Gilton? Adoro uma selva. Verdade. Cadê Gilton? Gilton deve estar com o Rudá. O próprio William está perguntando, Camila, é muito difícil o processo de seleção? Tem alguém... Peraí que eu tô lendo um negócio aqui, eu acho que a gente passou dessa, ó. Minha filha sempre sonhou em ser aeromoça. Desde muito pequena, morei perto da Camila e sempre vi ela passando uniformizada e pensava... hoje ela passou. Hoje ela faz o curso. Quem? Fala pra mim, Vanessa. Quem é que faz o curso na escola que a mãe tá na live? Fala pra mim, quem é você? Quem é que vivia passar de uniforme? Não sei também. Esses nomes de internet, Pois é. O nome de Instagram, então, é complicado. É outro idioma, outro dialeto. Cadê? Então, enquanto a pessoa não se... Você tá lá embaixo já, meu Deus. Eu tô tentando acompanhar, mas eu sou meio lentium. Ela falou, ó. A Vanessa Natália Ribeiro. Que bom. Natália, um beijo pra você. Sua mãe tá aqui assistindo a live, tá? Gente, mas quem é que me via passando de uniforme que eu não sei? Morava perto de mim aonde? De você, ela falou aqui. Cadê? Deixa eu só me achar aqui agora nas perguntas. O Michel, aproveita, ó. Camilinha, aproveita que o Michel tá perguntando que você é professora de quê? Quais matérias? Tá. Que não teve aula com você? Eu sou professora de comissária de voo, né? Primeira aulinha que vocês têm. Emergências gerais e sobrevivências. Você não teve aula comigo? Briga com a Lenita. Lenita, vou te pôr na berlina aí. Tá no paredão. Mentira, porque às vezes eu tô voando. Às vezes eu tô voando, e como eu sou mais São Paulo, às vezes eu não tenho o horáriozinho lá pra dar aula. A própria Lenita respondeu: você nunca tem tempo pra dar as aulas. Mas agora eu tenho. Me põe na aula. Ó, Natália, ela respondeu lá embaixo. A Natália Ribeiro, no Engenho. Eu vi, morava no Rio do Ouro. Sim, que legal. Morava pertinho de onde eu morava mesmo, então. A Tainá, tudo bem, querida? Bem-vinda. Ela botou aqui, você me deu aula no primeiro dia. Saudades, foi em 2017. Será que é a Tainá que eu tenho no Face? Deve ser. Sempre vejo foto. Acho que é sim. Olha o André Borba. Um abraço, querido, bem-vindo. Esse André eu conheço. Esse sim fez o piloto lá com a gente. Fez curso de piloto comigo. Beijo, André. Saudade da nossa turma, dos meninos. Era só eu de menina. Olha, que legal. Muita gente entrando. Um beijo, Fefezinha. Pra Cristina, minha vizinha. Um beijo. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Késia. Será que daqui a quanto tempo terá final do ano? Porque quando as coisas se restabelecerem, eu acho que vão voltar todos os voos de uma vez só. Né? E, por exemplo, a Latam já estava com encomenda de aviões, já estava com expectativa de abrir mais rotas.
principalmente nacional, que é onde precisa de mais pessoas. Então, assim, eu acho que no final do ano a gente já vai ver uma mudança total disso daí, eu creio nisso. E Beleza, espero ó, a também, Ale né? tá falando. Torcida. A Ale tá falando. Vou falar com o coordenador para te encher de aula e quero ver. Beto, tá ouvindo? Cadê Beto? Cadê Beto? Cadê Gilton? Eu quero ir pra selva com o Gilton, apurrear o Gilton. Beleza. Um beijo, Késia. Melissa quer aula com você. Aí, Lenita, mais uma pra mim, ó, mais um voto. Vota aí, gente, no paredão. Ó, o Beto acabou de entrar. Bem-vindo, querido. Oi, Beto. Ah lá, ó, ele botou, o coordenador está ouvindo. Deixa eu ver aqui a pergunta da Cis, que eu não consegui achar. Pergunta novamente, que a gente ainda nós temos 10 minutinhos. Cis. Pergunta para mim de novo, por favor. Uhum. Enquanto ela está digitando, Camille, responde a da Evelyn. Uma dica imprescindível para a realização do sonho de ser comissário. Dica imprescindível? Estudar. Estudar. Entendi. Estudar. Mete a cara nos estudos. O Beto está te agradecendo, Camilinha. Olha, a Lenita falando aula mal de mim, Lenita, que eu não posso dar aula pra você. Posso, me coloca aí nessa escala, Lenita. Ó, já estão subindo hashtag já para você, tá? Ó, Camila, educador. Olha, gente, eu tô ganhando vários votos, tá vendo? Vote em mim, não esqueça de mim. Eu juro que eu sou uma professora legal. Cacá Batera, o nosso curso fica no centro de Niterói, na Rua da Conceição, tá? Bem próximo às barcas, assim, andando uns 5 minutinhos, tá bom? A gente espera você. Enquanto isso, enquanto a gente não está funcionando para visitas presenciais, manda lá no nosso WhatsApp, entra no nosso Face, no nosso Insta e bate um papo com a gente também online, tá bom? A Cici mandou aqui, ó, Camilinha, para a gente fechar aqui as perguntas, porque eu tenho que encerrar. Enquanto trabalha de comissária, dá para fazer curso de piloto ou é hard demais? Difícil. Dá pra fazer sim, mas é legal que você tem o dinheirinho pra pagar as horas de voo, que não é nada barato, né? E aí você consegue o dinheiro para fazer a hora de voo. Eu acho super legal. E depois também é mais fácil. Você já está dentro da empresa, você fazer uma seleção interna, né? Já te conhecem lá, eu acho mais fácil. Eu vejo muitos amigos. Eu não terminei, né? Eu não consegui terminar o curso por problemas pessoais, enfim. Na época eu perdi a minha mãe, acabei saindo do curso totalmente. Eu estava no meio do curso. E assim, mas eu vejo muitos amigos lá, meus que entraram na minha turma como comissários, fizeram o curso de pilotos e hoje já são comandantes do Nacional. Porque eles foram pagando as horas e já estavam dentro da empresa com a ficha limpa deles, né? Aquela ficha limpa deles. Eles conseguiram fazer uma migração interna, foram selecionados e hoje estão aí voando. Maravilha, muito bem. Então, galerinha, olha só. Daqui a pouco começa a contagem regressiva, que o Instagram é totalmente mal educado, desliga assim na nossa. A gente liga de novo. Ele já começa a contagem, eu me vejo louco, mas vamos fazer um bis, sim, tá? A gente vai agendar o horário direitinho, vamos conversar um pouco mais. Eu estou aqui caçando, estou procurando uma outra ferramenta que a gente possa ficar mais tempo, porque realmente uma hora é muito corrido, né? É muita coisa para a gente conversar, para a gente colocar em dia. Segue lá o conselho do Luca, entre em contato com a Educar através do WhatsApp, eu deixei até um número lá do WhatsApp, entre em contato com a gente. Vai no Instagram da Camila também, vai no direct. Sim. O meu Instagram tá aberto, o meu Face também. Eu não vejo muito mensagem, tá? Só avisando. Tem gente que às vezes me manda mensagem, eu não vejo mensagem. Mas o meu Instagram é aberto, vocês podem me acompanhar lá. Eu não posto coisas em geral, não é nada muito profissional, não trabalho com Instagram. Mas sempre que tem gente que vai fazer seleção, me manda pergunta, se a roupa tá legal, já recebi até foto. Olha, essa roupa tá legal, eu ajudo de boa.
Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu também já sonhei como vocês, então eu sei como é que é, ter os olhinhos brilhando, a vontade de entrar. E estou aqui para o que der e vier, pode perguntar, pode me chamar. Às vezes, desculpa, demora às vezes um pouquinho em responder, mas é que eu tenho duas criaturinhas em casa, que eu costumo chamar de são 2 terremotos, tsunamis, mas eu consigo, em um tempinho do dia, dar uma olhadinha e responder. Se eu não responder, passar, for lá para baixo, me cobra de novo que eu respondo. Muito bom, maravilha. Essa live ela vai ficar gravada, eu estou gravando, eu vou editar depois. Ela vai para o nosso YouTube, Educar Aviação. Segue a gente também lá nas mídias, no Instagram, no Facebook. Educar Aviação é só colocar, é bem rápido, bem simples, porque a gente posta, né, Camila? Muita informação boa, muita coisa legal, não só nada relacionado à escola, mas relacionado ao curso, às empresas, à aviação em geral. Tá bom, gente? Então, Camila, muito obrigado. Mais uma vez aí por disponibilizar esse tempo em estar aqui conversando com a gente. Ele está me dando 28 segundos. Gente, um beijo para vocês. Beijo, obrigada, tá, gente? E a gente se fala logo, logo, que a gente vai voltar aqui com novas lives, tá bom? E a de hoje fica por aqui. Beijocas para vocês. Dá um beijo em todo mundo aí. Beijo em todo mundo. Beijo para você, Anselmo. Beijo para todo mundo aí. Lê, Beto, beijo. Beijo, pessoal.